tudo aconteceu aqui, exatamente nessa esquina, né, entre a rua aqui Dr. Geraldo de Andrade com a rua Frígio de Lima, no bairro do Espinheiro. Segundo os moradores, eram por volta de 5h30 da tarde, quando vários disparos de arma de fogo foram ouvidos aqui. A informação é de que policiais civis estariam em Campana, quando teriam trocado tiros com suspeitos. Os policiais teriam chegado, segundo informações, estacionado bem ali, né, naquela parte ali, e teriam ficado aguardando. Este carro que veio, né, da Avenida João de Barros para cá, né, em direção à Avenida Dr. Geraldo de Andrade. Nesse momento houve aí esse confronto entre a polícia e os suspeitos. Então, muito desespero na hora, como os moradores estavam aqui, muita gente circula por aqui, tem escola próxima, então estava essa movimentação intensa quando esses tiros aconteceram e o desespero foi grande, como contam os moradores. Vamos ouvir. Isso foi muita bala. Teve polícia, acho que era civil, porque eles estavam sem roupa de polícia, mas foi muito... Aqui, frequentemente, está tendo muitos assaltos. Pessoas que vêm, marca para comprar celular ou buscar celular e eles já vêm, já atacam, certo? É questão de... Aqui tem Santa Amaro, tem a João de Barros, tem muito ponto de tráfico de drogas e a polícia a gente quase não vê, né? Então quer dizer que eles já estavam usando esse ponto aqui para fazer esses roubos, esses assaltos, esses golpes de celular? O ano passado já teve 2 tentativas, inclusive filmaram aí, tá tudo guardado nos grupos aqui que a gente tem de moradores. A gente Ou viu seja, eles marcam com a vítima, né? Fingem que vão comprar o celular e aqui anunciavam o assalto. Isso mesmo. Pareciam ser assim como se fosse uma rajada, fogos, como eu falei, mas não dá para precisar assim a quantidade de tiros, mas foi um curto espaço de tempo, assim, um barulho bem grande e seguido de uma gritaria. E aí o senhor já percebeu que alguém teria ficado ferido aqui? Isso, porque como eu moro aqui na esquina, todo o movimento foi para essa rua aqui atrás, então não estava no meu campo de visão, mas aí muita gente chegou, o pessoal da loja, da farmácia veio para cá e aí ficou uma movimentação grande, até difícil para eles controlarem a quantidade de pessoas que se juntou, inclusive olhando aqui pelos prédios. Durante o tiroteio, o idoso de 60 anos, identificado como João Paulo da Silva Neto, estaria estacionado aqui nesta rua. Ele estava dentro do carro, aguardando a saída da mulher dele do trabalho. O homem acabou sendo atingido na cabeça. Ele foi socorrido por policiais civis que estavam aqui nessa ação, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda durante toda essa troca de tiros, essa agitação toda aqui no bairro, um homem foi preso. Esse homem seria suspeito, né, de estar entre outros 3 que teriam fugido do local, que estavam sendo investigados, estavam sendo monitorados pela polícia. Este homem preso foi identificado como Ismael dos Santos Batista, de 34 anos. Ele foi levado até a sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP. Na saída para a audiência de custódia, preferiu não responder as perguntas e ficou em silêncio. Ismael, o que aconteceu? Foi você que atirou? Você estava armado, Ismael? Qual era a pretensão de vocês? Roubar os celulares? A ação de vocês, você sabia disso? Vocês já faziam parte dessa gangue aí que roubava celular? A Polícia Civil também apreendeu uma arma, um revólver calibre 38 aqui no local. A gente agora aguarda por outras informações, né, pelos detalhes oficiais que serão fornecidos pela polícia, para que a gente possa entender o que de fato aconteceu aqui e saber se o tiro que atingiu o idoso foi disparado por policiais civis ou pelos suspeitos. A gente volta com você. Caso lamentável que a gente está contando aqui na tela do Cidade, né? Esse preso, de nome Ismael, como a Priscila Assis trouxe na reportagem agora há pouco, ele foi preso em flagrante, como a gente mostrou, e em depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, ele disse que ele era usuário de drogas e que era uma pessoa em situação de rua, que ele vivia na rua, André, e que ontem mesmo, durante o período entre o fim da manhã e o início da tarde, um homem teria chamado ele, teria se aproximado dele e oferecido drogas.
E aí entra um ponto importante para a gente trazer, né? Porque esse homem, de acordo com informações as quais a gente apurou, seria aí suspeito de chefiar uma quadrilha criminosa que justamente vai em busca de pessoas em situação de vulnerabilidade, os usuários de droga, para cometer roubos para essa quadrilha criminosa em troca de drogas. Esse homem, esse preso, Ismael, ele conta ao delegado que estava usando drogas no meio da rua, no momento em que esse suspeito, que seria aí o chefe dessa quadrilha, chegou para ele e disse: olha, você quer crack? Teria mostrado as pedras de crack para ele, e nesse momento ele teria dito assim: olha, eu quero que você roube a bolsa de uma pessoa, e teria mostrado justamente a foto do policial à paisana que aparece nas imagens de câmeras de segurança. Nesse momento, esse homem, né, o Ismael, contou à polícia que ele teria recebido justamente o revólver calibre 38, o qual ele aparece também na imagem, na imagem de câmera de segurança, apontando para o policial civil que estava ali, né, a paisana, como se fosse o vendedor. E o que a gente já tem de informação? Que essa suposta quadrilha criminosa, e por que eu digo suposta? Porque tudo ainda está em fase de investigação. Ela age dessa forma, ela chama pessoas em situação de vulnerabilidade para que vendedores, na verdade, sejam atraídos a um determinado ponto, e no momento em que eles encontram esses vendedores, eles tenham os pertences roubados. E o que é que eles miram, André? Eles miram justamente celulares de grande valor. A gente está falando aí de aparelhos celulares, na verdade, de 8 mil, 7 mil, 10 mil reais. E no momento em que essas pessoas, né, roubam esses aparelhos, elas devolvem, elas mandam para o chefe dessa suposta quadrilha, e a partir daí elas recebem o que seria o pagamento delas, que seria aí justamente a droga.